Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um Confessionário, a sua live de entrevistas, e hoje nós vamos entrevistar Zenon de Souza Farias, 66 anos, um dos maiores meias, um dos meias mais cerebrais dos anos 70 e 80, um senhor jogador, passou por Hercílio Luz, passou por Avaí, passou pelo Guarani, campeoníssimo pelo Guarani, pelo Corinthians, Atlético Mineiro e tantos outros clubes. E hoje de noite a gente vai estar aqui com ele. Tá? Obrigado aí, Zé, pela entrada. Obrigado, Fernando. Sejam bem-vindos. Só esperando aqui o Zenon para começar. A vocês também que queiram mandar perguntas, a gente está aqui para isso, só aguardando aí. E é muito interessante que essa entrevista com o Zenon aconteça hoje, porque hoje, Zenon entrando aí, porque hoje é dia do profissional de educação física e hoje é aniversário de 110 anos do Corinthians. Né? Para quem não sabe, o Zenon foi uma das figuras mais emblemáticas do clube do Corinthians. Vamos lá, chamar o Zenon para participar. Aguardando. Só um minutinho, aguardando a conexão. Deu alguma coisa errada aqui. Tentar convidar o Zenon de uma outra maneira. Espera aí. Agora eu estou enviando para ele. Giovana, seja bem-vinda, querida. Zenon na área, seja bem-vindo, Zenon. E aí, meu camarada, tudo bem? Muito boa, tudo ótimo. Melhor agora te vendo, rapaz. Obrigado Estamos aí, bem. pô. Estamos bem. Apesar de toda essa correria, estamos bem. Eu estava comentando aqui, ainda há pouco, que a gente tem a felicidade de fazer essa live justamente num dia em que o Corinthians completa 110 anos e que também é dia do profissional de educação física, profissão que você abraçou em 1979. Confere? 77. 77? 77 Pô, eu me formei, rapaz. 77 eu me formei em educação física e 78 eu comecei a cursar administração de empresa. E outro detalhe, hoje também quem está fazendo 97 anos de existência como clube é o meu Avaí, lá de Florianópolis. Que beleza! Não, era justamente uma das coisas que eu ia te perguntar, né, durante essa live. Porque você, numa eleição popular, você foi eleito um dos maiores jogadores da história do Avaí, né? Relata aí para o pessoal o que você fez para merecer essa honraria, meu caro. Bom, o Avaí fazia uns 20 anos que não era campeão estadual, né? E eu cheguei lá em 73, arrumei a casa e fomos campeões. Fomos campeões em 1973. Em 74, o Avaí disputou a primeira vez um campeonato brasileiro. O Avaí, em 1974, disputou pela primeira vez um campeonato brasileiro. E o primeiro jogador a fazer o primeiro gol pelo Avaí nessa edição do campeonato brasileiro. Né? E em 75, voltei a ser campeão de novo catarinense pelo Avaí. E eles não esqueceram, né? Porque numa eleição popular te agraciaram aí como um dos maiores jogadores de todos os tempos nessa passagem que durou de 72 a 75, né? E chegou também aqui uma pergunta, Zenon, já estão querendo te colocar numa furada, rapaz. André Mendonça mandou a seguinte pergunta: Zenon, Guarani 78 e Corinthians 82, 83, quem é que levava? Olha a furada. Ah, não tem jeito. Os dois eram do mesmo nível, mesmo nível. Não tem como você apontar um ou outro time. Embora o peso do título do Guarani, ele é maior, né? Ele é maior, sem dúvida. Ser campeão brasileiro por um time do interior, naquela fase onde todos os clubes brasileiros eram ótimos, todos os clubes brasileiros eram ótimos, né? E o Guarani desbancou todo mundo, cara. Então, e não eram só 20 clubes.
Eram 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Era um absurdo, uma maluquice de times. Então, aquele peso do título do Guarani vale por 10 do Corinthians, 10 do São Paulo, 10 do Santos, 10 dos grandes clubes do futebol brasileiro. O Flamengo, que está aqui, ó, a camisa do Zico aqui do meu lado. Pô, essas camisas são camisas de jogo, viu, cara? Essas camisas aqui. São todas camisas que você, de alguma forma, adquiriu em troca. Eu troquei, ó. Eu só não troquei aquela branquinha ali, ó, número 10, que é do Pelé. que é do Pelé, que é do Cosmos, né? É eu do sei. Cosmos, né? Então, ó, a da CBD que eu vesti, né, 79, com o falecido Cláudio Coutinho. Aí depois vem a camisa do Santos, de Clodoaldo. Depois vem a do Pedro Rocha, do São Paulo. São Paulo, Pedro Rocha. Aí tem a CBF, que eu voltei a vestir de novo em 84, 85. A do Corinthians, Guarani, a do Palmeiras, de Ademir da Guia, para você ter ideia. A do Avaí, né? E aqui do meu lado direito, a da Portuguesa, de 88. Tô vendo. Pô, um timaço também da Portuguesa, né? Se não, pô, de 88. Você só jogou em timaço, aliás, né? Eu arrumei o setor de meio campo desses times. E fui campeão na Portuguesa, para quem não sabe. Eu fui campeão na Portuguesa num torneio internacional em Portugal, na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, naquele tempo, era mascote, ou do Nacional ou do Marítimo, um dos dois. Verdade. Deixa eu te falar, em início de carreira, Zenon, você jogava na ponta direita. O que te fez migrar para o meio campo? Não foi bem assim, né? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu não pensava ser atleta de futebol profissional. Primeiro, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Eu não passava pela cabeça de ser profissional de futebol. Eu fui porque aquele lá de cima falou, você vai ser atleta de futebol profissional. Tá? E aí eu abracei, lógico, abracei esse dom que ele me deu, né? E essa sabedoria, essa inteligência, toda que ele me deu. Na realidade, eu fiz um treino como ponta direita, nesse time lá da minha cidade, o Ercílio Luz, da cidade de Tubarão. Uhum. Faltou um jogador, eles me viram lá atrás do gol e me chamaram para completar o time. Então, o único lugar que tinha era a ponta direita. Aí eu fui lá, entrei na ponta direita. Só que, depois, eu já fui para o meio campo e me tornei titular do Ercílio Luz. E aí foram 20 anos com a camisa 10, no setor de meio campo, proporcionando muitas emoções. Eu é que sei. Porque eu estava te dizendo, numa conversa que a gente teve, até para preparar para essa entrevista, eu estava falando que quando eu joguei bola, eu me inspirava muito em caras cerebrais como você, como o Giovanni, caras que olhavam o jogo, faziam lançamentos, né, passes assim milimétricos, deixavam as pessoas na cara do gol, mas que nem por isso se furtavam de fazer os gols. Inclusive, 78 é um exemplo disso, né? Que você, no título do Brasileiro do Guarani, você acabou como artilheiro ao lado do Careca, com 13 gols. Só 6 gols abaixo do Paulinho, do Vasco, que foi o artilheiro daquele torneio, confere? Né? E qual desses gols, Zenon? Tá certo que gol é que nem filho, né? Mas desses 13 gols que você fez, qual deles hoje te soa mais valioso? O do Internacional, hein? Contra o Internacional lá em Porto Alegre, foi um gol inigualável, né? Inigualável. Ninguém fez gol igual aquele que eu fiz em 78, né? Pelo Guarani, contra o Inter, lá no Beira-Rio, o Internacional de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, o Príncipe, né? Era o time candidatíssimo, né? A conquista do título de 78, porque o time deles era muito forte, cara. O time do Internacional era muito forte. Olha, se vai para a final contra o Internacional, eu não sei se a gente seria campeão, viu, cara? Eu não sei. Porque o time do Inter era muito forte. Só que
nós estávamos inspiradíssimos naquela tarde e noite lá no Beira-Rio. E vencemos por 3-0. Vencemos por 3-0 a equipe do Internacional e eu fazendo um dos mais belos gols de todas essas edições de Campeonato Brasileiro. Cara. Você chegou até a dizer o seguinte, que sentiu que tinha ganhado o título ali, né? Mas foi ali. Foi ali. Ali foi o título nosso contra o Internacional. Quando nós demos uma aula de futebol ao time gaúcho e a partir daquele jogo, ninguém mais ganhou de nós. Até hoje, a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas em um campeonato brasileiro. Foram 11, contando 12 com uma que nós ganhamos, a primeira em 79, para você ter ideia. Então foram 12 vitórias consecutivas. E ainda tem mais outra coisa, né? Nenhum time do interior veio a repetir o mesmo feito. Ainda tem isso, né? E nem vai acontecer novamente. Não acontece mais, na tua opinião? Não. Até aconteceu de times de médio porte, né? Digamos assim, times que não estão nessa elite presumida, conquistarem o título, como foi o caso do Atlético Paranaense, que agora está começando, mas não teve essa coisa de um time de lá do interior chegar e se impor. E isso foi maravilhoso. Quem dera isso continuasse acontecendo, né? Deixa eu te falar, agora a gente vai migrar para o assunto faltas, né? Que é um assunto que eu adoro e que queria discutir contigo. Você fazia algum treinamento especial de faltas, Zenon? Eu treinava muito, né, cara? Eu treinava demais, eu treinava muito, muito. Quanto tempo depois do treinamento? Uns 40, 50 minutos, e depois eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que sair correndo para a faculdade ainda, para você ter ideia. Então acabava o treino normal, às vezes eu ficava lá sozinho, treinando, pegava 10 bolas, batia as 10 bolas no gol, ia lá, buscava as bolas de novo, aí mudava o posicionamento ali na frente da grande área, batia mais 10, ia lá atrás de novo, buscar as bolas. Então era isso, cara. Eu queria ser o melhor. Eu queria ser o diferente. Entendeu? Então, além de Deus ter me dado o dom de saber bater na bola, Deus me deu o dom de saber bater na bola. E Ele dá isso para poucos. Com certeza. Eu não me contentava só com isso. Então, eu ficava treinando direto. Eu não tinha fisiologista, não tinha preparador físico, não tinha cinesiologista que fosse lá e me impedisse de fazer o treinamento. Não, eu ficava treinando. Então, o que eu decidi de jogos, em fração de segundo, jogo complicado, né? Saiu uma faltinha lá, eu ia lá e gol. Ganhávamos o jogo. Né? Então é isso, é o que está faltando hoje dentro do futebol brasileiro. É o que está faltando. Era até o que eu ia te perguntar, né, Zenon? Porque o que acontece? Esse fundamento foi tão importante no passado e hoje em dia a gente vê muito pouco. A seleção brasileira, inclusive, ficou 5 anos sem fazer gol de falta. Por que não tem mais preocupação com esse fundamento, com o treinamento? Eu não entendo. Sinceramente eu não entendo, porque tudo melhorou para o atleta. Tudo melhorou para o atleta. A chuteira, a bola do meu tempo era essa aqui, ó. Couro de vaca. Quando chovia, pesava 1 quilo. E eu fiz gol de falta com ela. Entendeu? Hoje a bola é isso aqui, ó. Microfibra. Sintética, emborrachada. Eu não gosto muito dessa bola aqui. Não, né, cara? Teve até uma Jabulani. Em 2010, né? Para complicar a vida dos outros. Tá ali ela, Jabulani, e ali embaixo tá a Telstar, que foi da Rússia agora. Né? Não sei se dá para ver. Dá para ver? Dá. Eu não tenho visão. De repente o pessoal que está em casa está tendo visão. Agora sim. E embaixo a da Rússia. Ali, ó, a da Rússia. Tá? Aqui atrás de mim, eu tenho a de 78 e 82. Ali, ó. Essa aqui. 78 e 82. 78 e
72, que foi a bola tango. E... Zenon, o Rafael Collin está perguntando aqui para você se existe falta para canhoto e falta para destro. De jeito nenhum, isso é uma besteira que esses caras falam por aí, rapaz. Pô, eu nunca vi os caras falar tanta besteira, cara. Falar que existe lado para cobrador de falta. Pelo amor de Deus, ô. Tem falta que sai de ataque, os caras falam, não, ali tem que ser um canhoto, porque ele bate assim. Pô, o melhor lugar para quem bate daquele lado é o destro. Você sabia? Que é melhor para o destro bater pelo lado direito do que pelo lado esquerdo de ataque? Porque pelo lado direito, a bola faz isso, ó, saindo do arco do goleiro. Então ela sai assim, a bola. Ela não vem assim. Se fosse um canhoto, a bola ia assim para o gol. O destro não, a bola sai assim, ó. Sai lá fora e volta para a tela. Entendeu? Uhum. Agora, te falar uma coisa, você falou aí, e a gente chegou a uma conclusão de que não existe preocupação nos dias de hoje com fundamento, né? Depois de você, do Zico e de outros, quem foram os grandes cobradores, na tua opinião? Nós tivemos o Neto, né? Neto, o Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, Marcos Assunção, Flávio Conceição. Nós tínhamos vários cobradores de falta, cara. Nós tínhamos vários. Na minha geração, então, todo clube tinha um. Na minha geração. Tinha o de cá, na Ponte Preta. Roberto, no Vasco da Gama. Mendonça, do Botafogo. Zico, Flamengo. Ailton Lira. Pita. Cara, todo clube tinha um cobrador de falta. O Vasco tinha até dois. O Vasco tinha até dois, né? Porque tinha o Roberto e tinha o Giovani. O Giovani, só que o Roberto era o titular, né? Claro. O Roberto batia muito. O Roberto, o Dinamite, era fantástico, batendo falta. Nelinho, Éder. Olha bem, é que a gente vai puxando aqui na memória e vai lembrando dos caras, pô. Você entendeu? Então tinha muitos. Hoje, me aponte um. Eu quero que você me aponte um. Hoje. É muito difícil, é muito difícil. Eu sou vascaíno, tá? No meu time, não vejo nenhum cobrador, não vejo nenhum especialista, não vejo ninguém que se atreva. Eu acho que o último que eu lembro bem no futebol brasileiro, do cara pegar na bola e dar medo, foi o Rogério Ceni. Agora, outro fundamento. Os teus lançamentos, que eram milimétricos. Eu estava vendo aqui um jogo, você mete uma bola, eu acho que foi pro Casão. Você mete uma bola que, você tirou aquela bola da cartola, cara. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, que jogador que melhor complementou esses seus lançamentos? Só no passado. Que parceiro teu do passado? Não, meus ídolos. Meus ídolos. Não, aí você está falando em quem te inspirou, né? Gerson e Rivelino. Depois disso, mais ninguém. Acabou. Aí fui eu e acabou. Não teve mais ninguém, não. Para fazer passe longo assim. Não teve mais ninguém, não. Na minha posição, não. De segundo cabeça de área. Segundo cabeça de área. E quem fez melhor proveito desses passes que você dava? Eu fiz 5 artilheiros. Eu fiz 5. Eu sou considerado fabricante de artilheiro. Desde lá de Santa Catarina. Lá eu fiz 2. Toninho, que veio para o Palmeiras, e Chute, que veio para o Guarani. Aí depois aqui em Campinas, Careca. André Catimba, que depois foi para o Grêmio. Aí fui para o Corinthians. Casagrande. No Atlético Mineiro, o Nunes ele quebrou o recorde de fazer gols no Campeonato Mineiro. Nunes, que era do Flamengo, Nunes. Foi do Flamengo, período áureo. E na Portuguesa, o Kita. Todo lugar que eu passei, os 9 foram artilheiros. Todo lugar que eu passei.
Entendeu? Então, meu amigo, eu deixava os caras na cara do gol. Eu deixava os caras na cara do gol. Além, não só do 9, mas do número 8 também. O número 8 também, eu deixava, mas muitas vezes na cara do gol, como foi. Lá no Avaí, era Balduino. No Guarani, Renato. Renato Penoso. No Corinthians, Dr. Sócrates, que, pelo amor de Deus, gênio da bola, né? Gênio. No Atlético Mineiro, Everton. 8. Estou falando do número 8 agora. Na Portuguesa, Toninho. Toninho. Entendeu? Então, a minha função era essa. Só que eu era diferenciado, cara. Ninguém fazia o que eu fazia. Eu era 4 em 1. Eu era 4 em 1. Porque eu defendia, eu não era atacante. Tá? Muita gente confunde isso. Muita gente confunde. Eu era mais defensor do que atacante. Então, eu defendia, eu armava, eu atacava e fazia gols. 4 em 1. E hoje o pessoal vem com esse conceito de box to box, né? E já existiu jogador versátil lá atrás. O pessoal só tem essa mania de querer mudar nome, né? De querer dar uma outra denominação. E as coisas meio que já existiam lá, né? Agora, o Zeno... Ah? Peraí. Hoje não existe mais. Não. Do mesmo jeito, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Inventam uma nomenclatura. Agora... segundo cabeça de área, sempre ser o terceiro artilheiro do time. Cara, me cita aí um segundo cabeça de área que faz 15 gols no ano. Não tem mais isso. Não tem mais isso. É muito. Agora, tem um aqui que eu estava vendo hoje também, essa camisa do Flamengo aí me ativou a memória, daqueles 4-1 em 1983, acho que o Vedotti roubou a bola, passou para o Ataliba e deu para você, né? No que o Ataliba deu para você, você deu aquela pensada, deu um toquezinho maroto. O Sócrates passou na minha frente. O Sócrates. Passou. Tô passando aqui o que aconteceu. O Vidotti tocou para a Taliba tocou para mim, e o Sócrates veio e passou aqui para receber essa bola no lado direito. Ele levou os dois com ele. E aí abriu aquele clarão para mim, assim, ó. Lá. Agora, você enganou até o Zé Silvério, né? Além do Raul, né? Que o Raul também ficou muito mal. O velho, cara, que foi, né, sem dúvida nenhuma, depois de Osmar Santos, para mim é Zé Silvério, né? Quer dizer, naquela época nós tínhamos vários, né? Piori Gigliotti, Zé Silvério, né? O Osmar Santos, né? Osmar Santos. E o Zé Silvério foi traído, cara. Foi traído. E eu acho... Eu comecei a pensar por que ele errou na narração do gol. Eu comecei a pensar. A conclusão que eu cheguei foi que o Raul não esboçou nenhuma reação no meu chute. Então, o Zé Silvério, que estava lá na cabine, longe, né, distante, no Morumbi, ele falou, pô, a bola foi para fora. O goleiro nem se mexeu, a bola deve ter ido para fora. Aí ele gritou para fora. Só que... Gritou? Então, aí só que ele viu aquelas 100 mil pessoas, 110 mil pessoas, pô, todo mundo vibrando, ele falou, caramba, entrou, foi gol. Cara, a bola caiu de repente e a tua própria vibração, ela essa já aqui, foi. Foi com essa bola. Com essa bola aqui, ó. Ó aqui. Que beleza, cara. Olha. 4-1. 4-1, tá escrito aí, ó, na bola, 1983. Para quem quiser procurar o lance depois, tá no YouTube, não tá com a narração do Zé Silvério, infelizmente. Taça de prata, taça de ouro de 1983, terceira fase.
o gol do Zenon foi o terceiro. Eu fiz 2, né? Eu fiz Você o fez primeiro. Você fez o primeiro e o terceiro. Fiz o terceiro. Quem quiser ver esse gol, entra lá no meu Instagram. Zenon Camisa 10. Tá lá no meu Instagram, esse gol. E já que a gente está falando de Coringão, né? Você atuou no Corinthians de 81 a 85. Foi bicampeão com o Corinthians em uma época em que um estadual tinha um valor imenso. Foi mais difícil ganhar ou manter o título, Zenon? Cara, não foi difícil ganhar, cara. Não foi difícil ganhar, porque aquele time entrava em campo sabendo que ia buscar o resultado positivo, cara. É impressionante, foi impressionante. Nós nunca tomamos uma vaia da Fiel, nunca, porque nós educamos a Fiel. Nós educamos o torcedor corintiano, cara. Que a gente não ia, se o gol não saísse com 20, 30 minutos, 40 minutos no primeiro tempo, o gol ia acontecer no segundo tempo, não se sabia qual minuto, mas o gol ia acontecer, o gol ia sair, entendeu? E foram várias partidas assim, né? Que o gol saiu aos 42 do segundo tempo e eles nos aplaudindo. Eles nos aplaudindo. O gol Rita Lee é um exemplo, né? Lembra do gol Rita Lee? Sim. Prometeu e ficou no limite. Cara, é impressionante, cara. Impressionante. Aquele time era mágico dentro de campo. Time mágico, mágico. Cara, eu tô aqui falando... Eu tô aqui falando contigo, eu tô emocionado, porque eu tava vendo as imagens hoje, e eu acabei virando corintiano por causa da leitura daqueles livros do Casão e do Sócrates, e também, pô, como eu te falei, eu era um grande fã do teu futebol. Ainda sou, porque você diz que não parou, então ainda sou fã. Ainda não parou. Sou. Eu sou mais atleta profissional, agora eu sou atleta exibicionista. Exibicionista agora eu sou. Tá certo. Olha só, outra coisa, agora falar sobre a democracia corintiana. O Emerson Leão, ele diz que a democracia corintiana não existiu, que era apenas um rótulo para o Sócrates, para o Casagrande, para o Adilson Monteiro Alves e para o Gicovati mandarem. O que você pensa dessa declaração, Zenon? Completamente equivocada essa declaração do Leão. O Leão, na realidade, era um cara solitário, né? Era tipo o Zorro, o Cavaleiro Solitário. Ele fazia parte dele e não se enturmava com ninguém. Não se enturmava com ninguém. Mas um baita profissional. Profissional. Tá? Isso é inegável. Mas era um cara petulante, hein? Egocêntrico. Era um cara assim que não tinha convivência, mas que respeitava. Ele respeitava o nosso projeto. Tá? Tomou uma enquadrada também, né? Em 83 ele tomou uma enquadrada quando chegou lá também para respeitar mais. Ele só entrou mesmo no grupo por um voto Minerva do diretor. Ele só entrou no grupo por um voto Minerva. Porque lá tudo era votado. Qualquer questão era colocada na mesa e ali era discutido. Se desse 51%, era aprovada ou não. Entendeu? E ele teve 51% por causa desse voto de Minerva. Porque ficou 50 a 50. Aí teve que chamar o cara para dar o voto. Aí o diretor deu o voto a favor da contratação dele e o grupo aceitou, para você ter ideia. Então, e na final ele fez, e valeu a pena, porque na final ele fez a diferença, né? Mais uma ou duas defesas só e nada mais que isso. Foi só isso. Mas durante o campeonato ele foi bem, nos ajudou muito naquele bicampeonato, né? E depois saiu, ainda bem que ele saiu, foi embora, veio o Carlos, né? Veio o Carlos, um outro baita goleiro de... E bem mais tranquilo, diga-se de passagem, né? Carlos era a frieza em pessoa. Ele já chegou no fim da democracia, né, o Carlos, né, praticamente, né? Porque a democracia acabou quando o Sócrates foi embora. A democracia... E o Casagrande também acabou saindo do Corinthians, de 84. E aí enfraqueceu a democracia. Mas que a democracia, ela foi firme, foi consistente durante todo o tempo que durou. E, de certa forma, contribuiu
muito para que o regime do país fosse mudado. Agora, te fazer uma pergunta. Você acha que se realmente a emenda tivesse passado naquela época, que ele subiu no palanque das diretas e ele fez aquela promessa dizendo que ele ficaria no país de qualquer jeito, ele cumpriria? Ele teria peito para cumprir? Com certeza. Com certeza. O Sócrates sabia o que queria, cara. Sócrates era um gênio dentro de campo e fora do campo. Se ele está aí hoje, ele está brigando pela presidência do Brasil, cara. Se ele está aqui hoje. Ele está brigando com a presidência do Brasil. Porque o cara é um cara super inteligente, com QI muito elevado, cara. E que pensava muito no bem da sociedade. Olha bem o cara. Não se preocupava só em jogar bola. O cara tinha uma preocupação com a população de uma forma geral, cara. Entendeu? Então, por isso que a democracia foi vitoriosa e decantada em prosas e versos. E atravessou fronteiras, para você ter ideia. Porque foi para o mundo a democracia corintiana. Tanto é que outro dia eu estava acompanhando um documentário na Discovery de Eric Cantona. Ele é francês, que hoje é ator de Hollywood. Sim. Hoje é ator. Hoje ele é ator de Hollywood. Hoje é ator. Ele falou que a maior frustração dele foi não ter participado do movimento da democracia corintiana, cara. Olha bem. Do nada ele tirou isso, do nada. Falou, olha, tem uma coisa que me deixa muito triste, é não ter participado daquele movimento do Corinthians, clube brasileiro, daquele projeto Democracia Corintiana. E outra coisa, Zenon, e por que você diz que o Telê não teria se dado bem se fosse técnico nessa democracia corintiana? Por que não? Ele jamais aceitaria. Ele jamais aceitaria a nossa forma de trabalho. Ele não aceitaria. Ele não era de diálogo. O Telê nunca foi de diálogo. O Telê é, vamos fazer isso e acabou. Não tem? Diferentemente do nosso técnico, que era o Mário Travalini. Mário Travalini, a gente ia para a reunião, né? Ia para a reunião depois do almoço, que a gente chegava para almoçar e jogar, a gente não concentrava, né? A gente não concentrava, e os caras tinham um ciúme danado disso, né? Porque a gente não concentrava, entrava em campo e dava show. Né? E o Mário Travalini era o seguinte, a gente ia lá para a reunião, né? Antes do jogo, olha o papo dele. E aí, moçada, como é que nós vamos jogar hoje? Qual será o melhor esquema para nós hoje derrotar esse time aí? Telê não fazia isso. E ele cismava também com os mais rebeldes, né, cara? É o caso do Casão em 86, a implicância com o Renato também, com o próprio Éder Aleixo. Então, tinha isso. E tinha umas maluquices também, eu não sei se você lembra, que ele acabou levando o Vitor, que era reserva do Andrade, ao invés de levar o Andrade numa convocação, que é uma maluquice sem tamanho. Eu sei da qualidade do Telê, eu gostava do trabalho dele, mas eu imagino que também tenha sido um pé no saco para vocês em alguns instantes. Você na seleção não chegou aí com ele, inclusive 82 e 86, você acredita, e a gente também, pelo que a gente viu de você, que você teria condições de disputar e não pôde por causa dessas cismas dele, né? Como é que você se sentiu com tudo isso? Não, isso aí é preferência de treinador, né, cara? É birra de treinador, então você tem que assimilar o golpe. Ué, você tem que assimilar o golpe se o cara não gosta de você. Se o cara tem antipatia com você, entendeu? Você não tem a preferência dele, você tem que assimilar o golpe e aceitar. Mas de onde nasce essa antipatia, Zenon? Que eu fazia gols contra o time dele, cara. Que eu eliminei o time dele. Eu eliminei o time dele da Libertadores, fazendo gol lá no Morumbi, fazendo gol aqui em Campinas, né? E ele criou essa antipatia comigo, porque eu fazia gol contra o time dele, entendeu? Mas nada, nunca desejei mal ao cara, nunca... Claro. Não, ele lá na dele, eu na minha, boa, tranquilo, que ele esteja em bom lugar, né? Você chegou a ter... Pergunte os caras que ele trabalhou. Pergunte. Vai lá no São Paulo e converse lá com aquela turma lá. Vê se ele tem a unanimidade. Não, o que eu sei é o seguinte, o Gilvan Ribeiro e o
Casão nos livros, ele descreve uma situação em que tinha dois grupos. O grupo que realmente ele botava para ralar, e tinha um grupo que tinha simpatia dele, que esse grupo ficava gravitando no entorno, às vezes tinha até direito a palpite, mas que tinha um outro grupo que realmente levava chicotada pra caramba. No São Paulo, por exemplo, era o Macedo, o próprio Cafu, eles se ferravam, bem. Eu tô te falando, é só conversar com os caras, eu não quero falar pelos caras. Conversa com os caras para você tomar um depoimento dos caras a respeito dele, tá? Mas quer dizer, como eu falei, eu era para estar no grupo, dentro da minha autocrítica. Tá? Eu, como jornalista hoje, há 27 anos, eu tenho minha autocrítica. Eu acho que eu deveria estar no grupo, sim, de 82 e de 86. Né? Uma geração de ouro do nosso futebol. Tanto é que depois teve a seleção brasileira de Masters do Luciano do Vale. Eu fui em 5 Copas do Mundo, cara. Eu fui em 5 Copas do Mundo. Eu acompanhei também. E sou tricampeão. Eu sou tricampeão mundial. Tricampeão mundial na categoria Masters, com aquela geração que a nossa seleção brasileira jogou. 78, 82, 86, né? E eu sou tricampeão. Ou melhor, eu disputei 4, porque a primeira eu não disputei. Disputei 89, 91, 93 e 95. Fui campeão 89, 91 e 95. Que foi a última Copa do Mundo de Masters. Se não me falha a memória, quem levou 89 foi a Argentina. Tinha aquele 89 grupo... foi nosso. 89 não, foi nosso. A primeira foi a Argentina. Gol do Pequeno Mas. Gol do Pequeno Mas. Lembro até hoje. Que cara irritante, aliás. Porque, porra, era chato. Agora, te falar, você teve essa passagem pela seleção também principal, né? Você chegou a atuar, inclusive, numa Copa América com o Cláudio Coutinho. Você estava no grupo dele. Sim, eu tive por 2 ocasiões distintas, né? Em 79, que eu fui convocado aqui do Guarani, né? Em 79, disputei essa Copa América e depois voltei com o irmão do Zico, o Edu. 84, 85. Só que eu dei azar, né, cara? O que eu posso fazer? Aí, 79, 80, o Coutinho saiu, entrou o cara. Entrou esse cara aí. E eu fiquei de fora. 85 é a mesma coisa. O Edu saiu, entrou esse cara. Eu fiquei de fora. É isso. Putz, e uma pena, né? Pior pro futebol brasileiro. Agora, me diz uma coisa, você já citou o Travalini, né? E com quais os maiores técnicos com que você teve a oportunidade de trabalhar? Fora aí o Travalini. Eu destaco o Travalini como um dos melhores. Eu destaco o Travalini como um dos melhores por causa disso, cara. Que era um cara que abria o diálogo, entendeu? Não era aquele cara turrão, ó, você vai ter que jogar assim e não pode passar do meio campo, como muitos técnicos que eu peguei desse jeito. Ó, você joga aqui e não sai daqui. Fica aqui. Não, ele falava, ó, apenas quando perder a bola, vocês tratem de se posicionar aonde vocês estão para congestionar e não deixar espaço para o adversário. De resto, a gente fazia o que queria dentro de campo. Então, era um cara que te perguntava, e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá confortável nessa posição? Tá tranquilo? Entendeu? Então, era um cara muito fora de série, cara. Fora de série. Mário Travalini. E aqui no Guarani nós pegamos, né, Carlos Alberto Silva, que estava iniciando a carreira, né? Praticamente nós ensinamos para ele como é que era futebol. Nós ensinamos para ele, né? Ele conhecia futebol, tudo, mas ele conheceu mais futebol com nós ensinando ele, né? Zé Carlos, eu, né? O que eram os mais velhos assim de time, né? O Neneca, o Edson, que era o nosso capitão, né? Mas o técnico mesmo dentro de campo, para nós, era o Zé Carlos. A gente escutava mais o Zé Carlos, cara. Aí lá fora, assim, aí o Carlos Alberto vinha, conversava, batia um papo e tal. Então, esses 2 treinadores aí, a gente pode colocar que foram os melhores.
Agora eu vou chamar o comentarista para a conversa. Zenon, e essa coisa aí que se fala do futebol brasileiro estar estancado da seleção, né? Você acha que cabe a figura de um técnico estrangeiro para uma renovação, ou isso daí é besteira? Que a gente tem aqui da conta. Besteira. Pura besteira. Contratar técnico estrangeiro. Não. Eu não admito isso. Eu acho que aqui nós temos, sim, bons treinadores que poderiam servir a seleção brasileira. Aqui nós temos. Temos jovens aí que estão iniciando, que estão muito bem, que é o caso do Renato Gaúcho. Eu gosto do Fernando Diniz, eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, né? E tem outros por aí, tem outros que tem que ter uma oportunidade. Eu acho que o Tite teve a oportunidade dele. Não conseguiu, tinha que ter saído depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, tinha que ter trocado essa comissão técnica, na minha opinião. Tá? Nada contra a Tite, nada contra ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Opa, a caída aí. Oi? Só esperar para ver se ele volta. Um probleminha aqui. Opa, tá ouvindo, Zenon? Tô. Opa, eu não quero, não. Deu uma travada aqui para mim. Deixa eu te falar, e você, Zenon, nunca cogitou em seguir carreira como treinador? Com essa cultura do futebol brasileiro aí, com essas hipocrisias que existem dentro do futebol brasileiro, tudo hipócritas. Hipócritas. Aconteceu aqui, ó. Aconteceu no Guarani agora. Olha bem, no dia 26 ou 27, agora, 27 de agosto, o presidente do Guarani veio dar uma entrevista. 27 de agosto. Dizendo que o menino, o técnico Carpini, ele estava seguro como técnico de futebol, que os caras tinham abraçado ele e que jamais ele iria sair do Guarani. Passou 2 dias. Passou 2 dias. Passou 2 dias e saiu. Mandou embora. O cara e dá uma entrevista novamente falando, olha, infelizmente não foi possível segurar o cara, porque o resultado não aconteceu. Pô, você acha que eu vou entrar num meio sujo desse, cara? No meio hipócrita que é isso aí, entendeu? Se você não... Sabe quantos treinadores caíram aí nesses últimos 10 dias? Uns 8. 8 caíram. É muita coisa, né, cara? E... 10 dias. Porque não conseguiram o resultado. Então o cara é refém de resultado. O cara é refém de resultado. Você entendeu? Quando é que esse pragmatismo começou a tomar conta do futebol como um todo, na tua opinião? Foi de uns anos para cá, né? Antigamente não era assim, né? Antigamente o técnico ficava 3, 4 anos no clube. Pô. Antigamente, né? Mudou de uns 10 anos para cá esse negócio, porque o futebol virou um grande negócio também, cara. O futebol virou um grande negócio. Então, e outra coisa, os diretores, eles têm medo de parte de torcedores. Eles têm medo. Eu não vou generalizar aqui, né, os torcedores. Mas parte de torcedores ameaçam o presidente do clube, ó, nós vamos te matar se você não trocar de treinador. Nós vamos te matar se você não trocar ou se você não mandar 3 jogadores embora. Os caras mandam. Os caras vão na porta de CTs ameaçar jogador de morte, cara. Ameaçar pegar a família. Eu vi isso ao vivo e a cores no ano passado, no Sub-17. A seleção estava jogando em São Januário e parte de uma torcida, não vou citar o nome, se reunindo lá às 2 horas, 3 horas da tarde, para esperar pelo Campelo para fazer vergonha na frente do branco. 2 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, cara. Não tem cabimento. E tinha que deixar correr, né? Tem que deixar os caras trabalharem. Cara, não é? É um negócio tão absurdo esse, cara. Tão absurdo. O que tem acontecido isso de uma forma muito quase rotineira, né?
Os caras ir para a porta de estádio e esperar os caras saírem para querer bater nos caras, para querer matar os caras. Entendeu? Isso é em todo clube do futebol brasileiro hoje, cara. É em todos os clubes do futebol brasileiro. Está acontecendo isso. Agora, tem uns que tem mais pressão do que outros, né? Flamengo e Corinthians são diferenciados nesse sentido. A pressão é bem maior. Em Campinas, rapaz. Guarani e Ponte Preta, aqui, ó. Aqui, ó. Agora. Teve um jogo aqui, agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Vitória, e o jogo terminou 3-3. Foi um dos melhores jogos que eu assisti até hoje, nessa Série B. Depois do jogo, os jogadores não puderam sair fora do campo, do estádio aqui da Ponte Preta. Os torcedores queriam matar os caras. Pediram saída do goleiro, que é o goleiro da seleção brasileira, o Ivan. O Ivan. Falaram para ele ir embora, que senão iam pegar ele de pau. Cara. E eu acho que o Jesus vai acabar levando mesmo, né? Porque parece que estava interessado em contratar. Parece que fez até proposta. O Benfica está a fim de levar. Então uma dessas o cara vai. É isso que está acontecendo, cara. É isso que está acontecendo. Nós vimos acontecer no Corinthians, quando o Corinthians perdeu para o Tolima, os caras ameaçando o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos, o Edilson, não sei mais quem, os caras tiveram que sair. Zenon, largar uma bomba aqui no teu colo. Quem são os favoritos ao título brasileiro nesse ano? É uma incógnita ainda. Uma incógnita. Eu achava que o Flamengo ia disparar, mas o Flamengo está deixando a desejar, eu nunca vi disso. O time formado, o time que não perdeu ninguém, estão todos lá, o mesmo time, e o time aí está perdendo uma, ganha outra, perde outra, ganha outra. Para mim, seria o Flamengo, mas agora já estou ficando com o pé atrás a respeito do Flamengo. Nós temos o Internacional, né? Aí bem na competição, mas também não está me convencendo, para você ter ideia, mesmo ele liderando aí o campeonato, o futebol que ele tem apresentado não está me convencendo, então eu ainda não tenho um candidato assim, ó, esse time vai ser campeão. Não tenho ainda Você acha que o Atlético Mineiro, com o Sampaoli, vai apresentar um crescimento? Porque também está muito inconstante, né? É outro time que também era candidato e está inconstante. Pois é, tomou 2 pancadas aí, perdeu 2 seguidas. Então, não dá para você ter uma ideia concreta a respeito do que pode acontecer no futuro. Então, ainda está uma incógnita, cara. Está uma incógnita, assim como o Corinthians precisa melhorar muito, né? Nossa, mas o Corinthians precisa melhorar demais. Um outro time que pode, né, que pode melhorar também, que é o Palmeiras. O Palmeiras, que tem um elenco de boa qualidade, né? Tem 2, 3 jogadores para cada posição, isso é importante dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Mas ainda não engrenou também. Não engrenou, outro dia empatou com o Goiás aí, dentro da sua casa. Não pode. Segurar os ânimos da torcida também com o Luxemburgo, né? Porque de vez em quando tem uns estranhamentos ali que prejudicam. Os caras já foram lá na porta, cara. Pedindo a saída dele, para você ter ideia. O cara que foi campeão aí, o cara que foi campeão paulista, os caras já pediram a saída dele. Já foram fazer o delivery. Zenon, e você ainda continua com aquela ideia de que o mata-mata seria uma fórmula melhor para o brasileiro? Com certeza. É a melhor fórmula de disputa, cara. Proporciona muito mais emoções, cara, do que esse campeonato de pontos corridos, cara. Daqui a pouco um time dispara, fica 12 pontos na frente de todo mundo, acabou o campeonato. Aí os caras falam, não, agora nós vamos brigar pela Sul-Americana. Não, agora nós vamos brigar pela Libertadores. Nós vamos brigar pelo um lugar na Copa do Brasil. Para com isso. Pô, mata-mata é emoção até o último jogo. Pô. Você dizia também que era uma forma também de um time pequeno conseguir chegar lá nas cabeças, né? Com certeza. Tanto é que no Campeonato Paulista aqui, é o que acontece. Dá chance para o time de menor expressão brigar com o grande no mata-mata, entendeu? Então eu sou favorável. A partir ali das oitavas, quartas de final, existiu o mata-mata.
Agora, essa coisa a gente estava falando ainda há pouco de técnico, né? Por que teve aquela rusga dos técnicos brasileiros com Jesus? Por que você acha que aconteceu aquilo? Aquela ciumeira. É isso, pronto, você matou. É ciumeira. Ciumeira, cara. Apenas isso. Pô, o cara faz um baita de um trabalho. O cara faz um baita de um trabalho. Pô, um baita de um trabalho, né? Quietinho, sem fazer alarde, sem nada. E os caras ficaram com ciúme do cara. E é chato. Eles não têm esse mesmo problema com o Sampaoli, por exemplo, né? Sampaoli não tem esse tipo de rusga com outros técnicos. Mais ou menos, hein? Não tem essa quantidade toda que você está falando aí, não. Não vamos exagerar também, né, André? Não. Pelos esse cara não estaria aqui, não. Tem muitos caras que não queriam ele aqui, não. Deixa eu te falar, Zenon, você e o Sócrates se preocuparam com uma formação acadêmica enquanto ainda atuavam. Por que isso foi uma prioridade para você e por que você imagina que foi uma prioridade? Para o doutor eu sei, né? Mas por que foi uma prioridade para você naquela época? Porque eu nunca acreditei que o futebol me daria tranquilidade, que o futebol me daria uma segurança. Então, por isso que eu me preocupava muito em estudar, porque eu falei, quando parar de jogar futebol, e aí, o que eu vou fazer da vida? Você tinha 5 anos. Você tinha 5 anos de carreira quando se formou, né? Sim. Eu comecei em 75, a Faculdade de Educação Física, lá na UFSC. Terminou em 77. Lá na UFSC, Santa Catarina. Então, naquele tempo, Educação Física eram 3 anos, né? 75, 76, 77. Em 78, eu já estava em administração de empresa, fazendo administração. Caramba! Só que eu tive que parar faltando um semestre, porque eu fui negociado com a Arábia Saudita. E aí não concluí o curso. E essa experiência por lá na Arábia? Eu até hoje tenho a impressão de que te vi falando pouco dessa experiência. Como é que soa para você hoje em dia? Como é que você pode falar dela? Bom, hoje em dia eu queria estar lá, né? Hoje em dia eu queria estar lá. No meu tempo era complicado, cara. No meu tempo era embaçado viver na Arábia Saudita. Era complicado, né? A cultura, costumes deles são extremamente diferentes, né, dos nossos, né? E só que eu fui com um propósito. Eu fui para ensinar futebol, eu fui para ser professor de futebol e fui para ganhar 3 vezes mais que eu ganhava aqui. Aqui eu ganhava 15 salários, então lá eu fui ganhando 40 salários. Era uma coisa boa, não era muita coisa. O que deu para eu comprar? A minha casa para eu morar. Só, mais nada que isso. Mais nada que isso. Foi o que me deu a Arábia Saudita. A casa para eu morar. Só. Porque aqui eu não tinha conquistado ainda a minha casa para morar. Eu morava embaixo da arquibancada do Guarani. Caramba! Eu morava... já tinha sido campeão brasileiro, seleção brasileira, e morava embaixo da arquibancada do Guarani. Arquibancada do Guarani. Porque não tinha dinheiro para comprar uma kitnet. É esse entendimento que o pessoal não tem hoje em dia, né? De que o jogador de futebol brasileiro naquela época não ganhava rios de dinheiro como passou a acontecer, eu acho que a partir do meio da década de 90. Eu lembro até de uma ocasião em que o Miller pede um aumento no São Paulo, e o Tele vira para a direção e fala, olha, se vocês derem a ele o que ele está pedindo, vocês vão acabar, vocês vão arruinar com o futebol brasileiro. E na época era 40 mil reais, Zenon. E o São Paulo não deu por causa do Tele, ele foi para o Palmeiras. Então, era isso, mas no meio da década de 90 apareceram os grandes patrocinadores, né, cara? Apareceram. Porque a gente não tinha patrocinador na época, nós não tínhamos patrocinador. O clube vivia da receita, das arrecadações dos jogos e da receita dos associados. Só. O clube só tinha isso. Porque não tinha patrocínio. Olha lá, a camisa do Guarani.
Nada. Lisa, lisa, limpinha. A camisa do São Paulo também ali, limpinha, do Santos, a do próprio Flamengo. Flamengo, não tinha. Então foi só a partir da década de 90 ali, do meio da década, começou a aparecer aí esses grandes patrocinadores, o que elevou, né, o nível salarial dos atletas. Ainda bem, porque aquela geração de 60, de 70, poucos têm uma casa para morar. Poucos têm uma casa para morar. Ainda tinha uma besteira que se falava na década de 60, né, que essa besteira perdurou por muito tempo, e graças a Deus que Rui Castro, no livro Estrela Solitária, Rui Castro revela que era a Elza que sustentava a Garrincha e não o contrário, porque falavam que a Elza tomava dinheiro do Garrincha. Garrincha não ganhava, nem balela isso, balela. Aí, o Daniel Estevam está dizendo que você ganharia 10 milhões hoje, Zenon. Estava de bom tamanho? Eu ganharia 10 milhões por mês, com certeza. Se o Neymar ganhar 12, 13, 14, eu estou me colocando ainda abaixo dele, embora eu não seja abaixo dele. Eu estou falando de nível de qualidade de atleta, tá? Mas hoje, se eu estou jogando, eu ganharia 10 milhões por mês. O Zico ganharia 15. Sócrates ganharia 15. Fácil. Deixa eu te falar, a gente brincou com isso, né? Logo no início da entrevista, eu falei que você se aposentou, né? As páginas esportivas, aliás, e a minha pesquisa, diz que você se aposentou em 91 pelo São Bento. Só que você discorda. Você ainda continua atuando, joga nos Masters ainda está atuando normal. Tá com 66, né, Zenon? Tá com shape bom. Eu vi algumas partidas, cara, tá voando, hein? Tô voando. Eu treino todo dia, né, cara? Eu treino todo dia. Pega lá o meu Instagram que você vê lá as coisas que eu faço lá. Todo dia. Isso é sagrado. É de domingo a domingo. Tem os desafios. Tem os desafios também no Instagram, pra galera acompanhar. Mas só quem tem muita precisão vai fazer aquilo lá, viu? Porque senão não vai não. Vai levar 5 anos para o cara fazer um daquele lá. Um desafio Cesta de letra, então, eu quero ver. Aí, ó, Eduardo Alves, ó, Zenon jogaria no Barcelona ou no Real Madrid? Aí, Zenon. Se levaria. Se pagasse mais, me levaria. Mas é isso, cara. Eu sempre fui muito perfeccionista, viu? Eu sempre gostei das coisas certas, de fazer bem as coisas, de nunca deixar a desejar. E representar muito bem o manto que eu vesti. E deixa eu te falar, para essa galera que está começando agora, que gosta de futebol, né? Antigamente, né, eu cheguei a ver algumas peneiras, o pessoal recomendava que jogasse mais atrás, que fosse meia de contenção. Você, com essa visão de futebol que você tem, o que você recomenda para um garoto que está começando hoje? Beleza, Zenon. O que você recomenda para essa galera que está começando agora jogar futebol? O que você recomenda para essa garotada? Né? Em termos de técnica, em termos de desempenho, o que você recomenda para essa molecada? Olha, são receitas simples e básicas que o futebol ele exige de você. Determinação e dedicação. Pronto. Tendo isso, dedicação e determinação, você pode tornar o seu sonho em realidade. Tornar-se um atleta profissional de futebol. Mas precisa ter isso. Determinação e dedicação. Essa é a palavra-chave. Zenon, a gente vai encerrar, porque vai cair, vai interromper. Eu queria te agradecer de todo o coração pela presença, por esse papo aí que você me ofereceu, por esses ensinamentos tão bacanas. Quem quiser acompanhar o Zenon lá na Rede Família, e assistam aos vídeos do YouTube, e sigam aí o Instagram. Fala aí, Zenon, tem 20 segundos. Hoje eu não tô mais na Rede Família, tá? Hoje eu estou
no Tá Na Hora do Esporte, no canal online, na internet. Tá na hora do esporte. E o Instagram? O Instagram é Zenon Camisa 10. Zenon Camisa 10.